é complicada, porque estoura no consumidor e estoura também no vendedor. E nós estamos com o professor e economista da PUC Campinas, Alex Soares, para conversar um pouquinho sobre essa situação. Muito bom dia, professor. Bom dia, obrigado pelo convite. Professor, nesse momento a gente teve aí esses 3 meses de deflação, algo também durante o período eleitoral, aquele impacto, né, da redução do ICMS, a luta entre o governo federal e também o governo do estado, e a gente teve nesse período um sentimento de que houve aí uma deflação. Mas agora, o que tudo indica, depois da eleição, as coisas voltaram à velha e triste normalidade. Acho que a gente precisa ter alguns parâmetros, né? Se a gente olhar a inflação desse ano, ela vai ficar bem abaixo do que foi o ano passado, mesmo que fique acima da meta. Um dos problemas que a gente tem é que, diferentemente de outros momentos, a inflação é a inflação de custos. Então, a inflação de alimentos, que pese que dentro do cálculo geral ela é diluída, mas para o trabalhador, o consumidor de modo geral, ela pesa muito. Então nós vamos ter, para o próximo período, não digo só esse ano, mas um período mais prolongado, uma inflação de alimentos. Isso por uma série de fatores, né? Então você tem uma guerra, você tem uma dolarização dos produtos alimentícios no Brasil, então muitos dos preços de produtos de alimentos estão cotados em dólares, então a desvalorização cambial também impacta muito sobre os alimentos. Então a gente tem um cenário comparado dentro de uma perspectiva mais ampla em relação ao ano passado. Vamos ter uma inflação ao final desse ano menor do que o ano passado, mas mesmo assim, para o consumidor, para o trabalhador de modo geral, o assalariado, é uma inflação alta, em função desse problema que está para além do Brasil. E, professor, é isso que eu queria conversar. Nós temos agora uma mudança já de governo já estamos na transição, uma mudança até antagônica, né? De governo Jair Bolsonaro para governo Luiz Inácio Lula da Silva. No momento em que o mercado tem aí uma lista, mesmo que apócrifa, uma lista de possíveis ministros, o mercado já se movimentou, já mostrou uma temeridade. No momento em que tem um discurso, no retorno então de Lula a Brasília, e um discurso mostrando, acenando para um aumento dos gastos do governo federal, e o mercado derreteu nesta quinta-feira, um terremoto muito grande. O que a gente pode esperar para essa inflação? Porque se fala de aumento de gastos, se fala também de aumento inflacionário para o ano que vem. Esse é o cenário que a gente vai encontrar, uma inflação muito alta para o ano que vem? Não, primeiro, vamos separar aqui, né? Primeiro, acho que a perspectiva é especulação pura. O que aconteceu ontem é especulação, é jogo. Então, assim, é uma sinalização de que alguns jogadores estão nessa empreitada ganhando. E aí, quando a gente fala de mercado, parece uma entidade metafísica, né? Mas o mercado tem nome, CPF, RG, tem nome e sobrenome. São especuladores, são grupos que estão jogando com o curto prazo e qualquer coisa vão fazer ruído para tirar o máximo. O fato é que esse mesmo mercado, do que esse governo que está acabando, está se encerrando agora dia 31 de dezembro, ele foi muito conivente com por exemplo, a PEC Kamikaze. Não houve uma gritaria tão grande, não houve um desespero. Eles assimilaram uma das causas dessa inflação e desse processo, que eu falei, não é uma inflação, ela é uma inflação de custos.
inclusive, uma responsabilidade desse governo, essa desvalorização cambial. Lembrando que o próprio Guedes falava, se nós errarmos muito, vamos ter um dólar a R$ 5. Ele errou tão muito, porque o dólar está acima de R$ 5. Quase chegamos, assim, em alguns momentos, quase batemos na casa dos 6. Então, a gente precisa olhar numa perspectiva um pouco mais ampla do que o humor de um dia, 2 dias. Então, esse processo já vem antes. Eu entendo que houve uma conivência muito maior em relação aos erros da equipe econômica desse atual governo, lembrando a própria fala do Guedes. Então, ele errou muito para o dólar chegar a esse patamar. Você não teve ataques de especulativos com a PEC da Kamikaze, e o teto nós tivemos 5 momentos de quebra do teto da expectativa de inflação. 2, praticamente metade só foi nesse governo, no governo Bolsonaro. Então, em relação à perspectiva para o próximo período, acho que a questão fiscal ela vai ser equacionada. A gente precisa olhar, não é só a partir do gasto, ela tem que passar por um processo de equacionamento de uma reforma fiscal. Então, a gente tem que coordenar, tem que pensar toda a estrutura. Se existe alguma coisa de positivo nesse processo, é que, de fato, nós vamos precisar pensar a reestruturação fiscal. Quando eu falo reestruturação fiscal, nós vamos repensar toda a questão tributária. Então, quem ganha, por exemplo, nós temos uma estrutura tributária no Brasil que quem ganha menos paga mais proporcionalmente a quem ganha salários, valores acima de R$20 mil, R$30 mil, R$40 mil. Então, isso nós precisamos repensar a estrutura. Então, o grande desafio do próximo governo não é ajustar a questão da despesa, é repensar toda a estrutura fiscal do país, e nós precisamos fazer isso. Nós precisamos pensar todo o reordenamento do pacto federativo. Então, rediscutir, por exemplo, a questão da Lei Candir. Então, é inaceitável, por exemplo, que empresas de mineração não paguem tributos aonde elas chegam e geram um passivo ambiental enorme, e um assalariado pague tributo sobre a cesta de alimentos, por exemplo, a cesta básica. Então, eu vejo uma questão muito mais complexa do que vamos ter que diminuir gasto, aumentar. Não, a equação ela é muito mais ampla, ela é muito mais sofisticada. Então, por isso que eu falo, há um exagero no mercado. O mercado está jogando, vamos dizer, uma metáfora. O mercado joga numa partida de tênis, alta intensidade, naquele momento. Esse jogo é um jogo muito mais extenso, é um jogo que tem uma maratona. Então, a gente tem que pensar nessa do que uma corrida de 100 metros, por exemplo. O mercado está pensando nos 100 metros, nós temos que pensar em 42 quilômetros. Não, eu concordo. Toda essa reforma. Concordo com o senhor. Há grandes pontos nisso. O mercado sinaliza num primeiro momento e depois ele se adapta à regra do jogo que vai vir. O mercado já conhece a regra do jogo, afinal foram 8 anos de governo Lula, mas 6, né, de governo Dilma, então já conhece muito bem. Ele sinaliza como ele sinalizou também para o governo Bolsonaro, quando o presidente citava a Petrobras e a Petrobras derretia, e depois ele se adaptou a esse jogo durante o período aí do governo. A questão o senhor citou também reforma tributária, mas entre esquerda, direita, centro, e a gente vai discutindo isso nunca acontece, professor. Ela vai ter que acontecer nesse próximo período. Ela é uma exigência da situação fiscal do país. Se existe alguma coisa positiva desse processo, é que a estrutura tributária, toda a estrutura, ela precisa ser repensada. Ela precisa ser... não dá para um país como o nosso ter uma estrutura tributária que a gente chama de regressiva. Ou seja, quem ganha menos paga mais. Então, vamos ter que repensar essa estrutura. Vamos ter que... é uma sociedade que se modernizou, tem outras estruturas, tem outros tipos... Então, se você pegar toda essa parte de tecnologia, tem que repensar isso. Como que vamos, por exemplo, taxar isso,
tributar isso. Nós precisamos desonerar a cesta básica. Nós precisamos repensar a desoneração que foi praticada no último período. Você não tem uma conta, os economistas não chegam num consenso, por exemplo, de quanto teve de desoneração nesse país nessa última década. Alguns falam até em 400 bilhões, outros 250. Mas nós precisamos repensar essa desoneração, que não gerou emprego, não gerou crescimento. Então, nós chegamos num momento que o grande desafio do próximo governo, do governo Lula, é justamente enfrentar essa situação, mais do que apenas discutir a questão fiscal, do déficit fiscal, de um ano para o outro, é redesenhar a estrutura tributária nesse país, melhor ainda a questão fiscal e o pacto federativo. Então, eu acho que é o grande desafio. Professor Alex Soares, economista da PUC Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN, vamos continuar acompanhando essa economia brasileira, porque quem sofre é justamente quem menos tem renda nesse país. Muito obrigado, professor. Obrigado, estamos à disposição. Um abraço. São 10h28. Daqui a pouco, repórter CBN.